Boa tarde, pessoal. Para quem eu ainda não conheço, é um prazer estar com vocês nesse dia de hoje. Assim que todo mundo estiver vendo minha tela, primeiro que conseguir ver aí, já pode Tô mandar no vendo, chat. Lucas. Acho que vocês já estão conseguindo ver, né? Sim. Tô vendo também. Bom, é um prazer inenarrável estar aqui diante de vocês nessa quarta-feira meio cinzenta, mas de muito conhecimento e muito compartilhamento, principalmente. Vou iniciar a nossa apresentação. Primeiro, uma apresentação rápida para quem não me conhece. Eu sou o Lucas Tosatti, eu trabalho aqui eu sou coordenador de planejamento digital. Fico aqui na Matriz, no quinto andar aqui da Matriz, bem no meio ali, onde ficam as televisões. Se vocês verem alguém ali bem no meio com cara de surtado, sou eu. Ainda mais se tiver com o celular na mão, a chance é bem maior que seja. E eu até escrevi para vocês no convite de todos que eu sou um pouco viciado demais em tecnologia, mas eu vou explicar para vocês o porquê disso durante a apresentação. Eu sou formado em Relações Públicas pela Unesp de Bauru e estou finalizando a minha pós agora de Estratégia Competitiva de Negócio. O que me ajudou junto nesses quase um ano, e já estou há 3 anos atuando, 2 anos e meio atuando com o planejamento digital, me deu bastante bagagem para trazer um pouco de informação do que é transformação digital. Sem firulas e sem... deixa eu só colocar o timer para mim aqui, porque eu também tenho um grande defeito que é falar demais. Então, se eu não tiver o timer, eu não me policio. O que é transformação digital, né? Bom, se a gente fosse o Capitão Nascimento, a gente falaria logo de cara que é do grego metamorfose, do latim transformate, francês, isso cheio daquela firula. Eu pesquisei uma vez o que era transformação no Google, e o Google me trouxe o verbo transformar, vem do verbo transformar, bacana. Aí eu tive que pesquisar o que era transformar no Google ao mesmo tempo. Nada mais do que fazer ou tomar nova feição ou caráter, principalmente essa parte. Alguma mudança, algo que faça diferença no nosso dia a dia. Isso é o sinônimo de mudança. Mas ainda é um sinônimo um pouco muito abstrato. Transformar pode ser de tudo. Então eu trouxe uma outra forma da gente pensar em o que é transformar, e eu quero que vocês participem no chat falando o que vocês acham desses 2 exemplos que eu vou dar para vocês, o que é transformar de fato. Quem é da minha época, tem os seus 26, 27, 28 anos, vai conseguir participar melhor, mas eu acho que é um exemplo genérico para todo mundo, tá bom? Qual que faz mais sentido no conceito de transformação aqui do ponto de vista de vocês? O Digimon, eu não sei se todos conhecem, mas o Digimon eram criaturas que evoluem e voltam ao primeiro patamar delas. Então é uma mudança que acaba sendo temporária. A gente poderia chamar algumas mudanças que a gente teve que ter agora com o Covid temporárias. Ou uma mudança permanente, que é o próprio Pokémon. O Bulbasauro começa ali com o Bulbasauro, ele evolui para Ivysauro, depois para Venossauro. O que vocês acham? Respondam aí no chat quem sabe esses exemplos. A Renata gostou do exemplo, mas não disse do que era. Pronto, presta atenção aí na hora que ela voltar, porque a gente nem falou que é um... Deixa eu ver se está todo mundo conseguindo. Vocês estão conseguindo digitar lá, gente? Sim, eu acredito que sim, Lucas. Tem bastante gente na chamada, talvez demore um pouquinho para funcionar beleza. o Bom, chat. de qualquer forma, é esse exemplo que eu quero que vocês fiquem na cabeça. Será que a transformação é uma mudança temporária ou é uma mudança permanente, algo que fique para sempre? A gente está falando de transformação digital, então a gente precisa pensar no que é digital. Então, como a gente vai transformar algo em digital? E a gente sempre tem na nossa cabeça que digital é algo que fica na nuvem, algo que fica em algum outro lugar que não é físico, mas muito pelo contrário, na verdade. Tudo que é digital, na nossa cabeça, digital, sites, YouTube, TikTok, tudo que a gente usa fica em algum lugar fisicamente. Aqui na Pascoaloto mesmo a gente tem data centers gigantescos, ficam aqui na Matriz alguns, em Marília a gente também tem, que é onde fica toda a estrutura que vocês utilizam diariamente. Então, o digital ele não tem nada a ver com físico ou não físico, muito pelo contrário. Ele está relacionado em a gente transformar a informação, qualquer que seja essa informação. A gente pode transformar imagens, uma foto em zeros e uns, transformar um áudio em zeros e uns, ou em outra linguagem, em várias linguagens que a gente usa no dia a dia. Então,
transformar algo em digital não é pegar essa coisa e colocar ela numa nuvem, pegar um produto que você tem e colocar ele para venda no Instagram. Isso não é uma transformação digital, né? Porque provavelmente você já usava alguns meios digitais para fazer isso. É praticamente impossível hoje a gente transformar alguma coisa em digital, porque tudo já está digitalizado. A gente trabalha em plataformas digitais que transformam a informação em zeros e uns a todo momento. Então, transformação digital, ela não é mais algo que acontece diariamente. Estamos transformando o mundo em digital. Não, o mundo já está muito digital. A informação ela já está feita em algo binário, zeros e uns espalhados por milhares de servidores. Mas o conceito também não é de todo errado. A gente fala de transformar digital, alguns processos, algumas coisas que são feitas de forma manual, embora digitalmente. E vocês vão entender um pouco mais sobre isso nesse exemplo da música. A gente sabe que é transformação digital. Eu expliquei um pouco para vocês o que é. Vamos ver isso na prática, como se impactou um mercado gigantesco que é o mercado de música, o mercado de entretenimento em geral, na verdade, desde o século passado. Em 1877, a gente inventou uma vitrola que funcionava utilizando cilindros de cera de abelha ou outras ceras, que nada mais era do que uma forma manual de você riscar uma agulha em algum lugar e esse risco fazer um barulho, como se você estivesse riscando a sua unha na mesa, faz um barulho. Dependendo de como for a mesa, você consegue fazer algum barulho, e dependendo de como for, você consegue até fazer alguma música. Essas vitrolas tinham só 5 minutos de música. Na verdade, não era nem música, era mais poesias, canções de ninar, coisas desse tipo. A tecnologia foi evoluindo aos poucos, mas ela foi ter uma mudança de paradigma, algo que chocasse mesmo, em 1948, que a gente teve o famoso lançamento do LP. O LP é aquele disco de vinilzão que a gente conhece, que possui essas ranhuras durante todo o seu percurso, dos dois lados, cada lado 12 músicas. A agulha nada mais passa como se fosse a sua unha em cima da mesa, nessas ranhuras, e faz um barulho que é amplificado por um amplificador que fica em cima do CD, para que ele consiga ouvir o barulho e transformar. Em 63, a gente teve as músicas no disquete, nessa fita cassete, que foi popularizada e permaneceu por muito tempo, inclusive. Ela tinha vários formatos. Eu trouxe aqui o de 60 minutos de música, mas tinha 90 minutos, 120 minutos de música. Então, tudo isso era muito analógico. Qual é a diferença de digital e analógico, Lucas? Analógico é algo que a gente precisa realmente ter ali acontecendo. A gente precisa passar o nosso dedo na mesa para ouvir o barulho. Isso é um barulho analógico. A gente não tem nada ali que é uma informação que é um barulho. Eu não transformo a música em zeros e uns, sim e não, que algum outro software, alguma outra pessoa consiga olhar aquilo e reproduzir de novo. É algo que está ali escrito, gravado, e só pode ser reproduzido daquela forma, não tem outras interpretações e é a informação daquela forma. Em 82, a gente teve o primeiro lançamento de uma mídia digital que foi popularizado. Por quê? Uma mídia digital física. Lembra que eu disse para vocês que o digital ela não necessariamente precisa ser algo que está na nuvem. O CD é uma mídia digital. É uma mídia digital que se popularizou demais pela sua facilidade e principalmente pelo custo muito baixo na produção de CDs e na reprodução das músicas. O CD nada mais é que um vinil, só que ao invés dele ter as ranhuras, ele tem pequenos buraquinhos que são reflexivos ou não. A informação reflexiva significa 0, a informação não reflexiva significa 1. Quando a gente passa um leitor em cima desses buraquinhos, a gente fala para aquele aparelho que lê o CD que uma sequência de tantos zeros e tantos uns é uma música, não sei, dos Beatles. A gente consegue cantar um Under Pressure do Queens, então a gente tem, a partir desses zeros e uns, cada zero e cada um tem um efeito sonoro, um som que é lido por algum aparelho que consiga fazer essa leitura. Em 89, muito pouco tempo depois, a gente tem a popularização da internet, foi o marco no mundo digital. Não só no mundo digital, como na própria espécie humana, a gente passou a ver informação de uma forma completamente diferente. Em 99 era possível baixar música em formato MP3, que a gente usa até hoje, inclusive, via P2P. O que é isso? A tradução é peer-to-peer, que nada mais é que é pessoa para pessoa, usuário para usuário. Então eu mando a música para você. Mais ou menos dessa forma, para ficar simplificado para vocês. Os tecnólogos, por favor, não me matem de eu estar simplificando tanto, mas é que para ficar mais simples de entender.
Você consegue baixar qualquer música a qualquer momento. Você ficava a noite inteira para baixar uma música, isso era um pouco ruim, mas você conseguia baixar uma música que até então só tinha num CD feito por uma gravadora que nunca ia disponibilizar aquilo para você em outro formato. E é claro que isso gerou um pouco de estresse com as gravadoras, né? Então eles vendiam aquilo por um preço X e você estava baixando na internet praticamente de graça. Como assim? Eles não estavam ganhando nada. Muitas gravadoras entraram com um processo contra o Napster, que foi a primeira ferramenta que fazia isso, mas depois teve o Emule, teve o Ares. Eu acho que boa parte das pessoas que estão aqui utilizaram o Emule, Ares ou outras ferramentas que você baixava a música. E conseguiram muitos ganharem processos em cima do Napster. O Napster ficou com uma dívida só de gravadoras. Hoje ele se reinventou, se não me engano ele trabalha com stream hoje, igual o Spotify. Mas essa é a primeira reação de toda empresa que vê o seu negócio desmoronando. Vamos combater, ao invés da gente entender o que está acontecendo, vamos combater essa movimentação, porque ele não pode fazer o que ele está fazendo. É a mesma coisa que aconteceu com o táxi, vocês conseguem ver um paralelo, e a mesma coisa que aconteceu com o Blockbuster, com o Netflix. Em 2001, o iTunes foi oficialmente lançado. O iTunes ele uniu o melhor dos dois mundos. A gente tinha a internet, você podia ter todas as músicas que você quisesse a qualquer momento, mas também precisava pagar por elas, logo pagava para as gravadoras. Então, as gravadoras que se adequaram ao iTunes e que disponibilizaram, não foram todas, viu? Boa parte delas, no primeiro momento, não quiseram colocar suas músicas a preço de banana em uma ferramenta online. Mas as que colocaram, bom, são as que sobrevivem até hoje, né? Toda música hoje é lançada, está disponível no iTunes, está disponível no Spotify, em todas as plataformas. É mais algo que o usuário peça do que a empresa possa mandar ou desmandar. E o crescimento ele acaba sendo exponencial, vocês percebem. Se a gente visse a vitrola, ela foi lançada em 1877. Até o LP foram quase 100 anos de desenvolvimento e tecnologia. Já do Napster, de 99 até o iTunes, foram 3 anos que alguém teve uma ideia de, tipo, eu posso pegar isso e colocar numa plataforma e vender. As coisas acontecem muito rápido e o crescimento ele é muito exponencial. Em 2001, como eu disse para vocês, o iTunes ele veio junto com o iPod, né? Ele tinha 5 GB de armazenamento. Em 2002, ele já tinha 20 GB de armazenamento, 4 vezes mais em um ano. E em 2003, ele tinha 30, em 2005, 80. Mas, espera aí, em 2007 ele veio com 32? Mas eu estava aumentando, era para eu chegar com 160. Eu queria ter um iPhone com 500 GB, eu queria ter um HD externo na minha mão aqui. É isso que é o mais engraçado da transformação digital. Ela não segue uma linha cronológica, uma linha de fato. Eu não consigo ter a certeza de que isso é tão importante para mim daqui 10 anos. Eu tenho certeza que em 2001, quando foi lançado o iPod, eles pensaram, nós precisamos aumentar a capacidade desse dispositivo para que as pessoas consigam ouvir mais músicas e mais músicas. Só que em 2005, quando a gente já tinha 80 gigas de música, eles falaram, peraí, alguém realmente consegue ouvir 80 gigas de música? Isso é uma demanda de alguém? Alguém está pedindo isso? Vamos ver, né? Vamos lançar um iPhone que praticamente é um iPod que faz ligação com 32. E foi muito útil. Por quê? Porque nós saímos da era do armazenamento. A gente entrou para a era do on-demand. E eu vou explicar para vocês um pouco depois sobre isso. Mas será que a gente chama isso de transformação digital? A gente transformou alguma coisa de 2001 para 2007 com o iPhone? Bom, o 14 bis, aquele avião que foi inventado pelo Santos Dumont, ele demorou 68 anos para a gente atingir os primeiros 50 milhões de usuários, ou seja, 68 anos para 50 milhões de pessoas utilizarem aquele serviço. Já o Pokémon GO, a gente demorou 19 dias para fazer esse mesmo marco de 50 milhões de usuários. Então, muita gente utilizando. Espera aí, o mundo tem muito mais gente do que tinha antes, Lucas. Com certeza, tem muito mais gente do que tinha antes, mas eu garanto para você que não tanta gente para conseguir utilizar um serviço de uma forma tão mais exponencial do que é o Pokémon GO. Tudo já é digital, a gente não transforma nada em digital hoje em dia, a gente está transformando a velocidade que a gente consegue transformar as coisas, não em digital, mas sim em realidade, transformar as coisas, em como a gente muda nossas rotinas, em como a gente muda as nossas realidades, como a gente muda os processos e também como a gente muda a forma que a gente consome música. A velocidade on-demand, ela passou a ser muito mais importante do que o armazenamento. Em 2007, o Steve Jobs já imaginou isso.
as pessoas não precisam de 80 GB na palma da mão delas, elas precisam conseguir acessar todo o conteúdo que elas querem acessar naquele minuto. Isso é a música on demand, é o Spotify, é o Netflix, é o YouTube. Eu quero ver o que eu quero no momento que eu quero. Eu não quero ter 1 tera de armazenamento com todas as músicas que eu em algum momento vou ouvir, porque às vezes eu vou querer uma música que não vai estar lá. A minha necessidade hoje não é ter espaço, a minha necessidade hoje é ter o que eu quero a hora que eu quero. E como usuário, eu defino o que a tecnologia vem diante. Isso pode mudar, tá? Isso daqui 5 anos pode mudar completamente. A gente pode sofrer com uma queda geral de internet, a gente não consegue mais fazer música on demand, todo mundo voltar para o armazenamento. Isso vai ser uma transformação. Se é positiva ou negativa, a gente não pode dizer agora. Então, a velocidade que a gente consegue transformar as coisas é a nova transformação digital. Enquanto no passado a gente vivia um aumento gigantesco de armazenamento, a gente tinha salas inteiras como essa que eu estou aqui no quinto andar, só de data science para ter o que a gente tem hoje, data science não, só de armazenamento para ter o que eu tenho no meu celular hoje. Hoje a gente percebe que o mundo está muito mais rápido, muito mais ágil, com conexões cada vez mais rápidas. É a era, como eu disse, on demand, é a era do eu quero agora, para agora. E não é só as demandas que chegam para a gente e os projetos que são para agora, isso é um reflexo, inclusive. De acordo com o CEO da Intel, um carro autônomo ele consegue gerar em 4 horas 4 terabytes de dados. Se a gente fosse armazenar esses 4 terabytes de dados, pense naqueles HDzinhos da Samsung, seriam 4 daqueles por hora. Seria impossível a gente manter isso dentro do carro. A gente precisa mandar isso para algum outro lugar. Pra vocês terem uma ideia de tamanho disso, a Netflix em 1 hora de filme, ela faz 3 gigas, então 4 horas de carro autônomo são 1000 horas de séries e filmes da Netflix, que dá mais ou menos 41 dias ininterruptos. Ainda não dá para terminar The Grey's Anatomy, mas já é o suficiente para você colocar em dia. E aonde a gente se encaixa nessa transformação? Essa transformação de velocidade, como eu disse, ela tem muito a ver com as nossas rotinas, o nosso trabalho. Em quanto tempo a gente consegue transformar as nossas rotinas? Quanto a gente consegue deixá-las mais rápidas, mais eficientes? Como que eu posso acompanhar essas mudanças? Como eu posso reagir rápido a essas mudanças? Não adianta nada eu fazer uma mudança e só conseguir reagir a ela daqui 2 meses. Eu preciso fazer, testar, fazer de novo, testar, fazer de novo e ir assim arrumando, aos poucos. Existe alguma forma de ser mais ágil? Os nossos departamentos de tecnologia aqui da Pascoaloto, eles conhecem algumas metodologias, se vocês tiverem curiosidade depois, elas se aplicam a muitas realidades, que são as metodologias ágeis. Elas têm como propósito utilizar esse gargalo, essa vontade on demand que nós temos hoje, para fazer entregas constantes para o cliente, para que ele veja o seu produto evoluindo aos poucos, e não que depois de 2 meses apareça com uma solução milagrosa. Isso não existe mais. São 2 palavras que definem o nosso trabalho e o nosso avanço como, não só pessoas, mas como até espécie. E vocês podem encaixar essas 2 palavras em vários momentos da história da nossa espécie, em vários momentos da história da Pascoaloto, que é foco e investimento. Você sempre precisa fazer essas 2 perguntas no momento que você estiver desenvolvendo alguma coisa, fazendo alguma nova rotina, algum novo projeto. Primeiro, você está dando foco que ele precisa? O seu foco está nisso? O que é foco? É o seu tempo. Seu tempo está, você está olhando o dia inteiro para isso? Se sim, bacana, já tem meio caminho andado. Segunda coisa, que também só o foco não vai adiantar nada. Você precisa de investimento. O investimento ele pode ser em dinheiro, normalmente ele é em dinheiro mesmo. Você precisa investir, principalmente empresas, elas precisam investir. E para uma empresa o investimento pode ser pessoas. Pessoas, o tempo das pessoas acaba sendo também investimento para uma empresa. Agora é uma pergunta que eu até faço para vocês. Vocês acham que depois de tudo que a gente vê esse ano, não só esse ano, ano passado, tudo que a gente anda vendo aqui nas mídias da Pascoaloto, que a Pascoaloto está com foco e está com investimento suficiente em inovação? Só por eu estar aqui falando tudo isso para vocês, a gente já consegue perceber, ter um cheiro que isso é claro. Mas isso não só é claro, como é uma verdade. Nós, como empresa, estamos com foco total em inovação e o investimento necessário para isso. As 2 coisas estão caminhando junto e o resultado, eu posso trazer um exemplo para vocês de mais ou menos o que o foco e o investimento conseguem fazer. A gente, infelizmente, faz mais de 1 ano numa pandemia, que vem ceifando a vida de milhares e milhares de brasileiros e pessoas do mundo afora. Com todas as medidas, mesmo assim, a gente ainda precisa de uma solução que é única e é a nossa esperança hoje e que, felizmente, a gente tem pelo mundo alguns estudos e alguns casos de que estão acontecendo, por exemplo, Israel e na Inglaterra. É um processo que poderia demorar 10 anos,
que é o desenvolvimento de uma vacina, e aí eu digo todas as vacinas que já estão sendo desenvolvidas. Eu estou com a foto da Coronavac, mas da Pfizer, da Oxford, todas que vocês estão ouvindo recentemente, todas essas vacinas poderiam demorar 10 anos para ser desenvolvidas. Mas a gente está falando do foco inteiro da humanidade, todos os cientistas, médicos, que tem um pouco na área de infectologia, um pouco em área de vírus, um pouco em área de química, em áreas que são correlacionadas a isso, todas essas pessoas estão olhando para isso. Todas essas pessoas estão olhando para isso. Além disso, além de todos os órgãos reguladores, a Anvisa aqui no Brasil, o FDA dos Estados Unidos e outros órgãos do mundo inteiro, todos estão olhando para a vacina, todos estão olhando para o vírus, para a cura para o vírus. Além disso, a gente tem um orçamento praticamente ilimitado. Esse é o orçamento dos sonhos de todo o projeto. Toda a humanidade quer que isso aconteça rapidamente. Então, todos os governos estão investindo praticamente ilimitado, com verba ilimitada. E isso fez o resultado que a gente viu. A gente teve uma vacina que foi aprovada com segurança. E não é pouca segurança. A mesma segurança que uma vacina de 10 anos foi feita, inclusive com alguns protocolos a mais, em menos de 10 meses. A vacina da Pfizer, por exemplo, ela teve uma tecnologia completamente inovadora no ramo de vacinas, tudo isso em menos de 10 meses. Essa vacina provavelmente vai servir para abrir portas para N outras variáveis de outras doenças que a gente nem imagina. Já vi pesquisas usando a tecnologia da Pfizer em vacinas da AIDS, em vacinas de sífilis, em N outras vacinas. Então, o foco e investimento, eles vão trazer para a gente o que a gente mais quer, o que a gente mais sonha, que é a transformação rápida das nossas realidades. E a gente precisa acompanhar essa transformação rápida. Então, se eu puder colocar uma sementinha na cabeça de vocês, depois desse TED, de alguma coisa que eu posso agregar na vida de vocês, sempre que vocês forem fazer algo, tenham o foco necessário e garantam que o investimento chegue. Sem essas duas palavrinhas, a gente vê que é muito difícil que aconteça. Eu trouxe um vídeo, eu sei que são 20 minutos, mas eu estou com 20 minutos na risca, mas eu trouxe um vídeo de uma conferência do Google, onde a gente consegue ver o que a inteligência artificial consegue fazer com o atendimento, e é impossível a gente não fazer um paralelo com a nossa realidade. Eu recomendo, inclusive, que todos vocês assistam com a cabeça muito aberta. Não pensem como a Blockbuster pensou. Não pensem como os táxis pensaram. Não pensem como as gravadoras, que hoje, tadinhas, não estão mais entre nós, pensaram quando o iTunes e o Napster foi lançado. Pensem como visionários, o que nós podemos usar no nosso negócio dessa tecnologia. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu só compartilhar o som, que eu acho que o som não está sendo compartilhado. Quando vocês estiverem vendo, façam um joinha a Maiara, por favor. Maiara e a Mariana. Sim, estamos vendo, Lucas. Beleza. Sim. Bom, de novo, cabeça aberta. Não pensem como os taxistas, não pensem como a Blockbuster, e muito menos como as gravadoras. Vamos lá. Example, let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Google Assistant é a inteligência artificial do Google, gente. É aquela que você fala, ok, Google. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Bom,
Com isso, pessoal, eu encerro a minha participação. Muito obrigado a todos que vieram e pensem fora da caixa, mas pensem com foco em investimento. Muito obrigado. Lucas, queria então agradecer sua participação, né, mais uma vez. E agora a gente vai para as perguntas enviadas. Eu vou ler aqui a primeira. Quais as consequências da transformação digital no nosso dia a dia? Temos alguns impactos negativos? Como eu disse no começo, é muito difícil para a gente definir o que é um impacto negativo logo de cara, para a gente agora. Eu duvido que quando a gente estava ouvindo nossos LPs, a gente não, porque eu não era dessa época, mas quando alguém ouvia os LPs, ele pensava que o Spotify, que se ele pudesse ouvir uma música a qualquer momento do dia, isso seria negativo. Mas hoje em dia tem gente que não gosta de ouvir pelas plataformas digital, que acha que o som acha não, isso é verdade, mas que o som do LP é melhor que o som do Spotify. Então, para essa pessoa, ele acha que a transformação digital e a transformação foi algo negativo. Mas depende do ponto de vista e também depende das realidades. Muitas vezes a transformação digital, a transformação ela é exigida pelo usuário. Quem pede isso é quem utiliza aquele serviço, é quem precisa daquilo no dia a dia. E normalmente, se ele precisa muito daquilo, dificilmente ele vai aprovar algo que seja negativo para ele mesmo. Legal, obrigada. Gente, mais alguma pergunta? Aqui. O que você tem estudado para nos deixar com uma dica para esse caminho de inovação? Que bacana. É bom vocês perguntarem sobre isso, e até por eu ter mostrado o vídeo do Google Assistant, a gente, hoje em dia aqui na Pascoaloto, dentro do meu departamento, a gente já vem pesquisando algumas coisas sobre inteligência artificial. Hoje a gente usa o IBM Watson, que é uma ferramenta da IBM que processa a linguagem natural da mesma forma que o assistente do Google faz. E também o do Google. Do Google a gente está iniciando agora nos processos. Então, a ideia é que a gente consiga desenvolver uma inteligência artificial que seja humana, que consiga se adequar bem, quando eu digo humano, é que consiga se virar bem a algumas características para que apoie o nosso cliente final, o nosso cliente interno também. A gente nunca pode desvincular a tecnologia do humano, porque senão ela não tem sentido. A gente não vai fazer tecnologia para robôs, né? Não faz sentido algum. A gente sempre tem que pensar na tecnologia como um facilitador das tarefas do humano. Se o humano consegue negociar muito bem alguns contratos que são difíceis, porque eles exigem uma grande negociação, por que a gente não pega os nossos humanos e deixa eles focados nessas negociações? As negociações simples, que seja um simples caminho de você quer isso, sim ou não, isso a gente pode colocar alguma inteligência artificial para fazer. Vamos fazer com que os humanos façam o que eles sabem fazer de melhor. Quer ter empatia, quer sentir, ter a voz ali no sorriso, como o pessoal da qualidade sempre diz. Então, vamos potencializar os nossos humanos utilizando tecnologia. Má, você tá no mudo. Ainda tá no mudo, Má. Você abriu e fechou. Gente, travou, mas voltou, né? Voltou. Então tá bom, tem mais uma aqui. O que você acha das pessoas terem medo da tecnologia, medo de serem substituídos? O que você diria sobre isso? É normal, e ainda bem, eu também tenho, morro de medo, mas isso é algo normal, gente. A gente tem que pensar que algumas características humanas elas são impossíveis de serem substituídas. E mesmo que a gente consiga, será que vale a pena? Então, acho que o medo da substituição, ele é um medo que acaba sendo um medo da nossa própria espécie, né? Não é algo mais de dentro do que algo racional. Nós somos pessoas, temos N fatores que são impossíveis de serem substituídos. Vamos focar nesses fatores. Eu duvido que uma inteligência artificial vai ter empatia que o cliente precisa para entender que ele não quer pagar R$50 agora, ele precisa daqui 3 dias porque a filha dele precisa de algum medicamento, precisa comprar leite no mercado, esse tipo de coisa. Inteligência artificial nenhuma, chatbot nenhum, plataforma nenhuma vai conseguir jamais fazer. E é isso que a gente precisa focar a nossa humanidade. Lu, se você quiser descompartilhar sua tela, que está aparecendo também a tela do Google.
Tem outra aqui também. E em relação à cibersegurança, o que podemos esperar nesse sentido? Estamos seguros? Esse é um tema que a gente vem discutindo internamente na Pascoaloto de forma praticamente religiosa. Junto com toda a inovação, junto com todo o mundo digital, vem segurança. Vem da mesma forma que, como disse a Marta Gabriel, a gente precisa de segurança na rua, a gente precisa de segurança dentro de casa. Eu digo, dentro dos nossos sistemas. A gente N vezes escuta vazamentos de dados e mil e umas coisas. Felizmente, aqui, pelo menos eu consigo dizer com propriedade aqui da Pascoaloto, a gente tem um time muito competente de infraestrutura e redes, de segurança, que cuida de todos os firewalls, todas as seguranças, N linguagens que eu não consigo dizer aqui, porque é muito complexo. E eles estão frequentemente fazendo testes em cima das nossas plataformas, frequentemente apontando para a gente o que pode melhorar e o que deve ser melhorado com urgência. Então, a cibersegurança, ela vem junto com a inovação, junto com a transformação, junto com a digitalização. E, pelo menos do nosso lado aqui, a gente está caminhando muito rápido com isso. O time de NOC que estiver aí, vocês são os nossos guardiões. Obrigada, viu? Bom, gente, acho que acabaram as perguntas aqui no chat. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, bom, chegamos ao final, né, do nosso primeiro TED. E nós, a Mar... Eu tenho uma dúvida. Tá bom. Ô, Lucas, eu tava aqui prestando atenção, cara, com todas essas vias que a tecnologia nos permite ter, toda essa rapidez, essa mudança, você acha que vai chegar um momento que toda essa mudança ela vai virar um emaranhado de informações e vai ser difícil para as empresas ou nós, como membros individuais, acompanhar toda essa mudança? Até porque todo mundo hoje está tentando desenvolver tecnologia, então vai chegar um momento que a comunicação interna e externa vai acabar sendo prejudicada. O que você acha sobre isso? É uma boa pergunta, Gabriel. Eu digo que é uma boa pergunta porque a gente passa por isso e no próprio mercado de trabalho você consegue perceber isso. Nós temos, por exemplo, no mercado de trabalho, pessoas muito novas entrando na tecnologia, que sabem programar, sabem fazer mil e uma coisas, desenvolver em N sistemas, porque elas nasceram nessa velocidade, nasceram nessa constância. E alguns outros profissionais sêniores não conseguem acompanhar. Mas isso não é demérito do profissional sênior, muito pelo contrário. Algumas realidades e algumas necessidades, o profissional que consegue descobrir tudo, fazer tudo ao mesmo tempo, ele acaba não conseguindo fazer. Na própria equipe nossa, a gente tem esses dois perfis. Um perfil que faz muito rápido, fuça em tudo e consegue entregar o que você precisa, e um outro que olha de forma sistêmica, se aquilo faz sentido, se aquilo não faz sentido. O conhecimento ele vai vir de forma cada vez mais rápida, e o conhecimento é como se fosse uma água. Se você tomar pouco, você morre de sede. Se você tomar demais, você morre afogado. Então, a gente tem que dosar como a gente vai ter o acesso a essa informação, e é fundamental que a gente utilize a tecnologia para nos ajudar com isso. Se nós vermos que não temos condições de absorver toda essa informação, também não tem sentido que ela fique conosco. Se a gente pode perguntar isso a qualquer momento para uma inteligência artificial, não tem motivo de eu precisar ficar com isso na minha cabeça, entendeu? Maravilha, Lucas. Obrigado. Mais alguém, gente? Quer dar mais alguma palavrinha ou alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui, Lu. Referente a essa adaptação de in-loco e home office, qual a sua opinião sobre essas mudanças radicais? Estão me ouvindo? Sim, o Lucas está no mudo. Aí, foi. Deu problema aqui, deu uma travada. Foi um pouco complexo no começo, mas vocês conseguem perceber como o foco e investimento fazem a diferença. A Pascoaloto conseguiu colocar, nossa, quanta gente em home office. Eu lembro no dia 23 de março a operação de home office que a gente fez em praticamente uma semana. Boa parte da empresa estava de home office. Minha equipe, em 3 dias, depois do decreto de redução de pessoas aqui na empresa, 3 dias todos estavam em casa. Então a empresa toda olhou a situação e falou:
a gente precisa resolver isso. Então, a gente tem o foco das pessoas e o investimento, que também entrou em forma de pessoas, para isso. O foco e o investimento, eles fazem a diferença na nossa vida. Então, essa transformação foi muito rápida, a gente teve que se adaptar de forma tão rápida quanto, mas não tinha jeito, a gente teve que se adaptar. Aqui no departamento, boa parte da equipe ainda está de home office e provavelmente uma boa parte continue. Algumas pessoas adoram ficar de home office, algumas nem tanto. O momento agora é de preocupação, então quem puder ficar de home office, a gente deixa de home office aqui no planejamento digital. E nós vamos seguindo dessa forma. Mas uma mudança assim rápida, ela nunca é fácil. Mas ela precisa ser encarada como necessária. Nem sempre a gente tem escolha e a gente precisa tomar as atitudes rápido da forma que elas precisarem chegar. O Alisson também fez uma pergunta muito legal, Mari. Tá um pouco travado aqui para mim. E que é muito parecida com a pergunta da Bruna, que é sobre qual a dica que eu dou para quem quer colocar a mão na massa para iniciar a transformação digital da área, por exemplo. Por exemplo, da minha área aqui. O que a gente sempre tenta fazer e acaba caindo de novo naquelas duas palavras. Eu não vou parar de ser repetitivo e não vou falar mais elas, mas a rotina, ela come o pensamento estratégico no café da manhã. Isso é algo que a gente tem que pensar e deixar muito claro. Se eu tiver que fazer a mesma coisa todos os dias, dificilmente eu vou pensar em algo novo. Eu preciso parar e pensar. Eu não vou conseguir inovar se eu não fizer isso. A gente participou, a liderança ontem, segunda e terça, de um movimento onde todos os líderes de tecnologia quase pararam, olharam para um problema X, eu fiquei o dia inteiro sem ver minha agenda, o dia inteiro sem ver o WhatsApp, porque se eu não faço isso, eu não consigo pensar para fora da onde eu já estou. E eu recomendo que vocês façam isso, só que nem sempre a gente consegue fazer isso. Aí que entra a inovação maior, é você conseguir encontrar oportunidades de pensar em outras coisas que não sejam só no seu dia a dia. E se vocês conseguirem achar esse momento, nem que seja 1 hora do seu dia, beleza, o que eu faço hoje? Tem alguma forma que eu consigo fazer melhor? Tem alguma dessas coisas que eu consigo fazer melhor? Eu tenho certeza que isso já vai ser uma transformação grande. Aqui na equipe, por exemplo, a gente tinha uma analista que era muito boa em programação, ela é um talento aqui dentro. E ela ficava olhando as carteiras, ficava olhando o dia a dia ali. Aquela rotina acabava destruindo essa habilidade dela, praticamente um talento de fazer isso. O que a gente, aqui como área, fez foi, a gente tirou ela do dia a dia. Sai do dia a dia, a gente te coloca aqui para ver isso daqui. Vamos pensar em coisas novas, vamos pensar em códigos novos, que você consiga automatizar rotinas que você fazia antes. Mas se a gente não tivesse feito essa movimentação de fazer ela parar de olhar para tudo, para o dia a dia, e começar a olhar apenas em inovação, a gente nunca conseguiria. E até por isso que o Labs existe, até por isso que os times de inovações existem, porque isso é algo que é claro, se a gente ficar no dia a dia, a rotina acaba comendo o pensamento estratégico junto com um cafezinho logo no primeiro horário. Tem mais uma aqui. Lucas, seu departamento tem um olhar para a transformação digital com inclusão, acessibilidade e deficientes? Essa pergunta vem muito em paralelo. Essa pergunta vem bem junto com a da Rô. A da Rô fala sobre os algoritmos de reconhecimento facial e de reconhecimento em geral, IA em geral. Recentemente teve um caso no Twitter onde o algoritmo do Twitter, você coloca uma foto e ele corta a foto para melhor se encaixar dentro do quadradinho do Twitter. E ele priorizava pessoas brancas. Esse algoritmo ele foi feito com inteligência artificial, então ele não foi programado por ninguém, ele meio que se autoprogramou. Ele tinha algumas definições para que ele buscasse sempre o maior engajamento, e o maior engajamento significasse mais likes, mais comentários, etc. O Twitter criou o algoritmo pensando dessa forma. Só que o algoritmo sozinho, sem a nossa humanidade, criou um algoritmo que maior se adequasse a essas condições. E como isso é algo institucionalizado, muitas vezes o algoritmo priorizava rostos brancos, rostos loiros, de olhos azuis, com um padrão de beleza que foi definido por alguma sociedade X e foi difundido para outras
de forma praticamente de osmose. É aquilo que a gente chama de racismo estrutural, né? O algoritmo aprendeu dessa forma e ele estava errado. Isso aconteceu também com um algoritmo que foi utilizado pela polícia, uma polícia de algum condado americano, eu não lembro muito bem, que servia para isso, para identificar possíveis pessoas que iam cometer crimes. Um absurdo de se pensar, né? E, logicamente, ele foi treinado utilizando a base de dados que eles tinham. E a base de dados que eles tinham era de pessoas carcerizadas, que, em sua maioria, em alguns estados dos Estados Unidos, não é a maioria dos Estados Unidos, é de uma população negra. Mas, em nenhum momento, eles pararam para pensar o motivo disso, né? O motivo das pessoas estarem lá não é porque elas são más, porque elas querem estar presas. É todo um contexto social que cria essa narrativa e acaba... Então, a gente acaba utilizando um banco de dados que é enviesado, que tem uma narrativa humana, mas sem colocar ali na ponta o lado humano da coisa. Então, o algoritmo aprendeu a olhar o número, mas não aprendeu a interpretar ele de uma forma humana. Então, isso aconteceu na BIA também. Isso acontece em muitas inteligências artificiais. A da Microsoft, por exemplo, no Twitter, aprendeu a xingar. Em 2 dias de desenvolvimento, ela estava xingando as pessoas pelo Twitter, porque ela aprendia com os usuários do Twitter. Então, percebam, se a gente criar uma tecnologia que aprende com algumas coisas que a gente não tiver o crivo humano, é capaz da gente viver uma era de Ultron logo. Então, é muito importante. E a acessibilidade, ela entra muito nesse fator. A inclusão, a acessibilidade, por exemplo, o Pagou Fácil, ele acaba sendo uma grande ferramenta de acessibilidade para pessoas que são surdas. A própria ligação acaba sendo uma ferramenta para pessoas que não conseguem se locomover para as empresas. Então, a gente acaba criando algumas ferramentas sem o objetivo fim, mas que acabam ajudando nesses sentidos. E aí é nosso papel, como pessoas humanas, olharmos para pessoas humanas. É até ambíguo de falar, né? Mas vocês entenderam. Pessoas com humanidade, pessoas que pensam além de um algoritmo sim ou não. De olhar para isso e definir. Isso precisa ser olhado de uma forma diferente. Isso tem uma construção social por trás. Isso não é 0, isso não é 1. Isso é muito mais do que isso. Então, é aí que entra a humanidade, que as inteligências nunca vão conseguir criar. Bom, gente, então, finalizando aqui, né? Queria agradecer ao Lucas e a todo mundo que fez as perguntas, né? Também gostaria de agradecer a participação de todos, tanto os colaboradores internos quanto os convidados externos. E a gente espera que vocês tenham adquirido muito conhecimento e que incentivem outros CIs a fazer parte desse programa que a nossa empresa oferece na intenção de somar cada vez mais a nossa trajetória. Lembrando também que mês que vem a gente tem mais um TED e caso alguém queira participar é só entrar em contato com a gente, comigo e com a Mai. Mai, caso você queira falar, só queria agradecer. Gente, Lucas, queria te agradecer também, tá bom? O agradecimento é pela sua atitude protagonista. Essa é uma marca nossa, é muito valorizada. E a gente gostaria de entregar para você, acho que aparece aí, essa caneca, tá bom? Uma caneca aqui personalizada. Que linda! Do TED. Muito bom. E um livro também, tá? Mas a gente vai enviar por malote, tudo bem? Vai muito chegar aí para você. Gente, muito obrigada, viu? Pode agradecer, Lucas? E agradeço todo mundo que está aqui. Gente, tenha um ótimo final de dia. A todos que participaram, só o interesse de vocês pelo tema já é um grande diferencial. Aproveitem que a gente está numa empresa que foca em inovação e investe em inovação. E não é só da boca para fora, não é só falar, não é só postar no Instagram. Tem muita empresa que faz isso. A gente tem atitudes concretas aqui que fazem isso. Esse TED é um exemplo disso. Então, aproveitem, participem, tenham o protagonismo de participar, de enriquecer o diálogo. Que com certeza a opinião de vocês importa muito mais do que a opinião de algumas outras pessoas que veem o processo de cima e o que eles mais desejam. Isso eu escuto muito dos meus chefes aqui, dos meus executivos. O que a gente mais quer é que vocês falem para a gente, porque a gente vê de uma forma macro, a gente quer saber como que é da forma de baixo. O que vocês estão olhando do ponto de vista ali do dia a dia que pode ser melhorado. Então participem, falem o que precisa ser melhorado e vamos procurar formas de fazer diferente essas melhorias. Tenham o foco e investimento necessário, não só nas demandas de vocês, mas também na carreira de vocês. Muito obrigado pelo espaço, gente.
Bom, gente, só vou fazer uma última pergunta. O Eric está aqui. Eric, muito obrigada pela participação também. Você gostaria de falar alguma coisa? Senão a gente já encerra também. Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá legal. Eu quero falar sim. Quero dizer que é um baita orgulho ter o Lucas aqui com a gente. Enfim, o cara é um cara que praticamente também se formou aqui dentro da companhia, com essas visões tão bacanas, com uma didática tão bacana, compartilhando com todo o nosso time, ou seja, se colocando à disposição para fazer esse bate-papo com todo mundo. Ele sai do discurso e vai para a prática, né? Eu acho que isso que faz a diferença. Eu sempre tenho falado que o que realmente transforma são as pessoas. Nada mais transformacional do que as pessoas, né? Então, viva justamente as nossas diferenças, cada um com seu estilo, com seu jeito, com seu, enfim, com as suas opções. Isso faz da gente um time super forte, né? E isso que faz a transformação acontecer. Então, basicamente, tudo que foi falado aqui, e eu concordo com absolutamente tudo que foi comentado aqui, e esse monte de gente participando me dá quase que uma emoção, entendeu? De saber o quanto que a gente está fazendo um trabalho legal, e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma transformação, não só digital, né, mas uma transformação humana, acima de tudo. Esse é o nosso propósito como empresa, nosso propósito como executivo, como humano. Então, um baita orgulho. Obrigado aí para todos vocês que organizaram, em especial ao Lucas, que participou desse TED com a gente, e a todos que estão assistindo. Bom demais. Obrigado. Obrigado, Eric. Obrigada, Eric. Obrigada, Eric. Gente, é isso então. Estão liberados. A gente se encontra aí nos próximos TEDs. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Lucas, novamente.